Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de fazer a recomendação aqui do canal da minha amiga Verônica, o canal Crimes Franceses. A Verônica mora na França, ela traz toda semana casos inéditos que somente aconteceram na França, certamente casos que vocês nunca ouviram falar. Eu assisto semanalmente, realmente são casos inéditos, eu amo o canal dela. Eu queria convidá-los, após terminar esse vídeo aqui, para vocês darem um pulinho no canal dela, deem uma maratonada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inscrevam-se e digam que vieram aqui por sugestão da Sandra Di. Mas vamos ao caso de hoje. É o caso de Corey Johnson. Ele nasceu em 8 de abril de 1988 na Califórnia. Na época dos fatos, ele tinha 25 anos. A mãe o criou como mãe solteira, então ele não tinha irmãos. Então, praticamente, sua família era sua mãe. Então, eles desenvolveram um relacionamento bem próximo. Moravam na cidade de Calais. É um local bonito, com montanhas, é uma cidade turística cujas principais atrações é o Lago Flathead e também o Glacier National Park, que é uma área montanhosa, cheia de belas paisagens. O Corey gostava muito da natureza, então era o lugar perfeito para morar. Quando chegou a adolescência, o Corey começou a desenvolver uma das maiores paixões da vida dele, carros. E ele foi particularmente atraído por carros comuns modificados para corridas, é isso que ele gostava. Ele começou a consertar carros para amigos, conhecidos, e ele também gostava muito de armas. Todos eram unânimes em dizer que o Corey era uma pessoa muito engraçada, extrovertida. Depois do colegial, ele continuou trabalhando por conta própria com carros e ele teve seu próprio negócio por um tempo. Mas depois dos 20 anos, ele conseguiu um emprego melhor e mais estável em uma empresa chamada Mass Global. Ele dizia a todos que ele queria conhecer uma jovem para casar e formar uma família. Ele disse que queria encontrar uma garota que fosse da igreja, já que ele eventualmente ia à missa aos domingos. Ele estava lá todo domingo. Ele queria que ela tivesse as mesmas crenças para poder compartilhar a vida que ele queria. Ele tinha desejo de ter filhos, queria que os filhos fossem criados dentro da fé. Em outubro de 2011, a Jordan Lynn Graham entrou nessa história. Eles se encontraram algumas vezes, pois ambos participavam das atividades da igreja, mas nunca interagiram um com o outro. E na festa de Halloween de 31 de outubro daquele ano, ele e a Jordan começaram a conversar. Ela nasceu em agosto de 1991 e ela tinha um irmão mais novo. E os pais dela também eram da Igreja Batista. E agora uma coisa, eles tinham personalidades muito diferentes. O Corey era uma pessoa extremamente carismática, extrovertida, tinha autoconfiança. Já a Jordan era o oposto. Tímida, hiper introvertida, muito difícil de socializar-se com outras pessoas. Mas eis que a Jordan e o Corey começaram a namorar oficialmente em novembro de 2011. Apesar de todas as diferenças que eles tinham, em alguns meses de relacionamento com ela, ele estava convencido que a Jordan era a mulher que ele procurava e tinha certeza que ele queria passar o resto da vida dele com ela. Os amigos do casal disseram que eles nunca se beijaram em público ou nunca os viram de mãos dadas. Disseram que ela, por ser tímida, não gostava de demonstrações de carinho em público. A Jordan disse ao Corey que ela praticava castidade, então eles decidiram não ter nenhum relacionamento íntimo antes do casamento. E o Corey não teve nenhum problema com isso. Então, com um ano de namoro, em dezembro de 2012, eles ficaram noivos. As amigas dela ficaram surpresas, porque acharam que a Jordan não parecia assim muito entusiasmada, apaixonada pelo Corey ao ponto de se casar. Mas eis que o casamento ficou marcado para o dia 29 de junho de 2013. Ele estava super ansioso para casar, ter a família com ela e tal. A Jordan ficou de planejar a festa junto com uma amiga dela. Então, eles resolveram contratar uma pessoa para fazer uma música especial para eles, para o dia do casamento. Então eles iam criar a letra, a melodia e iriam trazer uma pessoa para cantar no casamento deles. Então no dia da cerimônia de casamento ocorreu tudo sem problemas,
mas algumas pessoas notaram algo estranho da parte da Jordan. Durante o processo do casamento, onde ela foi entregue ao altar para ele, ela estava olhando para o lado, sem fazer contato visual. Imagina a cena, que coisa estranha, né? Os amigos acharam, talvez porque ela estivesse muito nervosa. Mas aí o resto da festa se desenrolava normalmente. A Corey parecia muito feliz, ele estava radiante pelo casamento. Eu acho que ele achava que ele tinha encontrado a mulher da vida dele. Mal sabia ele que ali era o começo do fim. Então, eis que a música dos dois, né? Todo mundo achou a coisa mais linda, a letra que foi feita era realmente uma declaração, uma promessa de um amor eterno e tal. O casal foi para uma lua de mel. Portanto, na lua de mel ela disse que não poderia ter relações com ele, nem nada, porque ela estava no dia do período dela. Ela enviou mensagem para uma dama de honra dela, Kimberly Martinez, dizendo que ela tinha as dúvidas se o casamento dela foi a coisa certa. A amiga ficou chocada. E durante os dias seguintes, ela continuou mandando mensagens para a amiga sobre essa situação, dizendo que ela não queria mais estar lá. E após apenas uma noite de lua de mel, ela decidiu que eles deveriam ir para casa. Imagina o choque do rapaz, né? O lugar onde ela estaria morando com o Corey era uma casa muito bonita, que ele havia conseguido para eles e tal. Ela era jovem, né? Como eu falei, ela estava ali com seus 21 anos, mas mesmo assim muitas pessoas casam muito novas e tal. E ele não estava percebendo que tinha algo muito errado. Mas eles acabaram indo embora depois de um dia de lua de mel. Em 7 de julho de 2013, era um dia normal como outro qualquer. O Corey tinha combinado de sair com amigos dele, mas era domingo. E ele cancelou com os amigos porque ele iria ao culto com a Jordan pelo dia. Só que aí eles resolveram ir a um lago juntos. E depois foram ao culto. E depois do culto foram se encontrar com um grupo de amigos para um jantar. E foi a última vez que os amigos o viram com vida. A primeira pessoa a notar a ausência do Corey foi o chefe dele e amigo, Cameron Fredrickson. O Corey não apareceu para trabalhar, isso era algo totalmente fora do comum, já que ele nunca havia faltado ao trabalho sem avisar. Ele enviou mensagens, ligou para o Corey, mas não obteve nenhuma resposta. Ele foi à casa do casal, mas ninguém atendeu a porta, então o chefe dele disse que sentiu que algo estava errado e ele forçou a entrada na casa e começou a olhar por todos os cômodos da casa. E na garagem ele viu o telefone do Corey no chão. E então ele ligou para os amigos e familiares e ninguém sabia dele. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. O Corey faltou ao trabalho e novamente o Cameron falou, não, tem alguma coisa errada. E ele decidiu notificar a polícia do desaparecimento, né? Porque ele estava preocupado com o desaparecimento do amigo dele. Os amigos e os familiares todos pareciam preocupados com ele, exceto a Jordan. Em primeiro lugar, ela não chamou a polícia e ela somente o fez depois que o Cameron fez as ligações para ela, sempre perguntando. Ele começou a achar que tinha alguma coisa estranha, que talvez ela sabia de alguma coisa. Mas enfim, naquela noite, os amigos se reuniram na casa dele para organizar uma busca. E a Jordan estava apenas sentada olhando para o celular como se não se importasse com o que estava acontecendo. Ela não parecia triste. Qualquer pessoa ficaria muito nervosa ou chateada. Todo mundo estava ali na casa e de repente ela deu um chilique. Ela teve um acesso de raiva, acabou jogando a aliança dela contra a parede. Todos ficaram surpresos com a atitude dela, apesar do comportamento. Os familiares e amigos da Corey foram procurá-lo. Começaram a colocar panfletos em todos os lugares, mas a polícia não encontrou nada. No dia do desaparecimento do Corey, eles estavam questionando todas as pessoas, entre elas a Jordan. A Jordan foi questionada sobre o fato várias vezes durante esse período. Só que cada vez mais dúvidas surgiam sobre o desaparecimento do Corey. Só que aí a Jordan mudou um pouco a situação. Ela disse que ela foi conversar com o marido dela
naquele dia, mas quando ela chegou na garagem, ele havia saído e ela viu um carro parado fora da casa. E ele mandou uma mensagem dizendo que ele ia sair com os amigos dele, que moravam em uma cidade vizinha. Mas em outra versão dela contada para a polícia, é que o marido dela recebeu um telefonema e ele parecia muito chateado com algo e foi aí que ele saiu de casa. Mas a polícia localizou quem seria a pessoa que ligou para ele e era um amigo dele e disse que o Corey não estava chateado, não. Ele disse que a mulher dele estava tendo bebê naquela noite e ele estava no hospital com ela. Aí a polícia começou a pensar por que a George inventou que o marido dela estava bravo e que o marido dela tinha sido encontrar com esse amigo. Então os depoimentos dela tinham várias inconsistências. Por que ela não reportou que ele não havia voltado para casa, mas que ela afirmava que ela viu um carro sedã com placa do estado de Washington e disse que nunca denunciou a polícia porque achava que ele ficaria chateado se fizesse depois de algumas horas ou algum tempo. E os investigadores tinham sérias suspeitas a respeito dela, mas não haviam encontrado nada. No dia 10 de julho, a Jordan recebeu um e-mail surpresa de um e-mail desconhecido. E ela contou isso para a sua amiga Hannah. Essa pessoa que mandou a mensagem, o seu nome era Tony. E no e-mail ele dizia: Olá, Jordan, meu nome é Tony. Não precisa mais procurar pelo Corey, ele se foi. Pode cancelar a busca por ele, porque com certeza ele se foi de acordo com este e-mail. Aí todo mundo pensou que ela ia ter um chilique, né? Ela liga para a amiga e conta isso com a maior naturalidade. Recebi um e-mail de um rapaz, tal, Tony, dizendo que ele sumiu, que ele não vai voltar mais, tal. E segundo ela, esse e-mail dizia que o Corey foi caminhar no Glacial National Park e ele caiu. E ele não estava mais vivo. E disse nesse e-mail que ele estava com 3 amigos. Mas ao invés de contar isso à polícia, como eu falei, ela só contou isso para a amiga dela, a Hannah. Aí a Hannah falou: mas peraí, tem algo errado nessa história. Disse: Jordan, você tem que mostrar esse e-mail para a polícia. Você tem que falar isso também com a família dele. Mas ela não parecia estar chateada, não chorou. Ninguém conhecia esse Tony. A Jordan disse à polícia que o Corey tinha um amigo que trabalhou com ele, que tinha esse nome. A polícia entrou em contato com ele e ele disse que ele já trabalhou com ele no passado, mas fazia muito tempo que ele teve contato com o Corey. Eles não faziam atividade nenhuma juntos, isso já há muito tempo. Eles gostavam de carros e tal, mas eles não tinham um relacionamento assim de amigo íntimo. Então, lá se foram todos para o Glacier Park para procurar pelo corpo do Corey, como estava escrito no e-mail. Não acharam. E no dia seguinte voltaram ao parque. O parque é imenso, imenso. Mas quando chegaram lá, a Jordan começou a dirigir o carro e a amiga dela dizia: vamos parar para olhar aqui. E ela não parava, e a amiga insistia: vamos parar ali naquela área específica. E ela continuava dirigindo. E eis que naquela vastidão toda ela foi a um lugar específico e olhou para baixo e disse: acho que o Corey está lá embaixo. E olhou uma vez mais e disse: sim, é ele. Todos chocados, como naquele parque daquele tamanho, ela foi direto próximo do local aonde ele teria caído. Ela disse, a Jordan disse à amiga dela que era uma revelação de Deus. Eles tiveram que ir a um dos lugares mais altos aonde era um estacionamento, e eles começaram a caminhar ao longo da costa da montanha, uma caminhada muito perigosa. Se você cair de lá, já era. A Jordan e o Corey estiveram naquela área, de acordo com o que a polícia veio a descobrir depois. Mas vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Era muito difícil o resgate aonde ele estava caído, lá embaixo no pé da montanha, né? Então, o irmão dela, que estava lá, ele estava assim, chorando muito, incontrolável. Mas, em compensação, a Jordan não caiu uma lágrima.
Não fez nenhuma encenação nem nada. Naquele dia não puderam fazer o resgate, já estava tarde, ficou de trazer uma equipe própria para poder descer, para chegar até aquele local, para poder subir com o corpo dele. Quando os amigos dele foram entrevistados, todos falaram que o Corey tinha pavor de altura. Ele jamais teria ido lá naquele local sozinho, jamais. Então a Kimberly Martinez, uma das madrinhas, né, resolveu ir à polícia e contou à polícia que a Jordan não queria se casar com o Corey e que ela tinha dúvidas quando ela casou com ele e que especialmente no dia do casamento ela disse que ela estava com medo que o Corey fosse pressioná-la para ir dormir com a esposa, né? Aí a Kimberly achou aquilo muito estranho, porque nada mais justo, estava casando naquele dia, o que tinha de anormal ela ficar com o marido dela. A Jordan contou que ela não parava de chorar e que ela disse que se ela pudesse voltar no tempo, ela queria voltar atrás e que ela não estava feliz. Em 7 de julho, a Jordan foi na casa da amiga dela, Kimberly, e disse a ela que tinha falado com o Corey. Estou voltando aqui um pouquinho no tempo, tá, gente? Ela disse que ela tinha falado com o Corey e disse que ele ficou muito bravo com ela naquele dia, porque ela disse que não ia dormir com o cara, sabe? Não ficava sempre inventando coisas, e disse que naquele dia ele estava assim muito nervoso, tal, e ele saiu para refrescar a mente. Então ele resolveu ir para esse parque. E foi isso que a Kim foi lá contar, a Kimberly, né, que a gente chama de Kim, foi lá contar isso à polícia. E eis que a polícia resolveu conversar com os guardas florestais que disseram que a Jordan esteve lá junto com ele. Ela foi vista entrando no parque com ele. Disseram que eles também depuseram dizendo que estavam alarmados com a falta de emoção dela quando o corpo dele foi encontrado. E que ela sabia exatamente aonde o corpo estava. E depois da polícia pressionar, e ela acabou contando que realmente, segundo ela, aquele local era um lugar que o Corey tinha na lista de desejos para conhecer. Era um dos lugares que ele queria ver na vida dele. E que ela teve uma revelação de Deus que a levou até aquele dia lá. E que simplesmente havia se cumprido a tal da profecia. Ele acabou indo para um lugar que ele tanto amava e Deus revelou que era aquele local que ele teria o corpo dele. A polícia estava aguardando para descobrir qual que era o IP do computador do e-mail do Tony. E eis que, para surpresa, foi rastreado e, na verdade, da onde que tinha saído aquele IP? Da casa do padrasto da Jordan. Então, a Jordan criou uma conta, escreveu um e-mail no mesmo dia. Na casa do padrasto dela, ela mandou esse e-mail falso para ela mesma. Então, foi naquele dia exatamente que ela acabou sendo presa, porque ela havia falsificado o documento e, obviamente, havia tirado a vida dele. Então, aí ela resolveu contar para a polícia como é que tudo aconteceu. Ela disse que ele chegou em casa, eles começaram a discutir e aí eles resolveram ir ao parque para se acalmar. Que eles dirigiram até o parque, a discussão continuou lá e ele a puxou pela jaqueta. E ela pensou, não vou deixar isso acontecer mais. Segundo ela, querendo dizer que ele fazia sempre isso. Então ela o empurrou ravina abaixo, uma altura equivalente a um prédio de 20 andares. Ela disse que colocou uma mão nas costas dele e uma mão no ombro dele e apenas o empurrou. Disse que ela estava absolutamente apavorada, que ela voltou para o carro e ela estava dizendo à polícia que foi um acidente. Ela não queria realmente fazer isso. A polícia já sabia que isso não era verdade. Ela disse que ela inventou essa história do Tony, escreveu a respeito do e-mail e tal, porque ela sabia que a polícia não ia acreditar nela. Então ela resolveu criar uma história. Então
Agora, pasmem, ela teve coragem de ir ao funeral dele, né? Mas ela não derramou uma lágrima sequer, né? Sem ter emoção nenhuma e tal. Então, mesmo negando tudo para a polícia, estando presa, ela continuava negando, e como eu falei, as câmeras de segurança na entrada do parque, deu para ver claramente, né, que eles entraram juntos em um carro no parque à noite. Então havia evidências e registros, né, que os dois estavam lá. E também demorou um pouco, mas chegou o registro dos telefones, aonde que mostrava que ela estava exatamente naquele local com ele. O telefone dela mostrou, né? Então, no dia 9 de setembro, quando ela foi presa, não chorou, não mostrou chateada nem nada. Mas aí, no final das contas, depois de tudo, ela já sabia que estava tudo fugindo do controle, que não tinha mais o que negar. Ela acabou dizendo que foi um acidente, né? Que ela fez aquilo tudo realmente para se livrar dele. Então, ela foi levada ao tribunal e ela se dizia culpada das acusações, mas, segundo ela, como se tivesse sido um acidente. E depois ela acabou resolvendo confessar a verdade, depois de muito tempo, que ela se sentiu pressionada pela família para casar. E ela não queria casar com ele. E ela acabou casando, viu que ele não era a pessoa que ela queria, aí ela veio dizer dos 21 anos de idade que ela tinha, muito imatura, tal, que ela era muito religiosa, foi criada num lar muito restrito. Enfim, ela pegou uma sentença de 30 anos, mas não mostrou remorso algum. Quando é dada a palavra para a família, né, se a pessoa quer se desculpar ou falar alguma coisa, ela não disse absolutamente nada. O juiz disse que ela era uma pessoa normal, pelo menos aparecia ser. Aí eu pergunto, né, como é que alguém normal age de uma forma dessa, né? 8 dias depois de ter casado, jogar o marido penhasco abaixo. Enfim, o dia que ela sair da prisão, ela terá 50 anos de idade. Agora eu pergunto, não teria sido mais fácil dizer, eu não quero casar com ele, eu não o amo? Como é que alguém chega a esse ponto de chegar até um casamento e de um casamento uma trama para tirar a vida de alguém? Não é possível que isso seja mais fácil do que você virar para a tua família e dizer, não quero casar com ele, não gosto dele. É muito triste o que ocorreu. Esse rapaz perdeu a vida apenas com 8 dias de casamento. Então, e agora a gente volta um pouquinho no passado. Por que essa moça não tinha demonstração alguma de afeto por ele? Por causa disso. Se bobear, gente, essa moça acho que nunca nem beijou esse rapaz antes de casar. Não estou dizendo que tem que fazer nada disso antes de casar, tá? Mas levando por tudo que está sendo falado, foi falado no caso, essa moça não teve absolutamente nada com ele, nem de beijinho e mão dadas. Infelizmente, tão jovem, tão bonito, acabou perdendo a vida na mão de uma mulher como essa. E eu gostaria de saber, vocês acreditaram na história dela que foi um acidente? Ela, no final das contas, também disse uma coisa que eu não acredito nela. Ela disse que ela acabou confessando depois que foi ela, mas por causa da insistência da polícia. Mas que, de verdade, foi um acidente. Ou seja, ela vai negar para sempre. Por isso que ela não demonstra remorso algum. Vocês acreditam que aquele foi um acidente ou foi tudo isso planejado? Eu gostaria de ouvir de vocês. Deixem aqui o comentário e nos vemos em breve. Bye!